Gente amiga, como é que está a tua quinta-feira? Começou bem? Tá andando bem? O trabalho tá legal? Talvez você tá no intervalo aí do almoço, meio-dia, ou chegou em casa e tá assistindo aqui as mensagens diárias da Ascensão. Corre lá no Instagram, segue a comunidade Ascensão Novo Hamburgo, ou então no Facebook, curte a gente, compartilha os nossos vídeos, compartilha as nossas programações. Indica para os teus amigos também, é muito importante e nos ajuda muito na nossa missão diária. Salmo de número 144, hoje é quinta-feira. Essa semana eu recebi aí um relato de uma amiga nossa aqui da comunidade, um casal de amigos, cujo outro casal de amigos, uma família amiga, se envolveu num acidente aqui no interior do estado e muita gente morreu. Quem não faleceu ali na hora foi em estado grave para o hospital. E infelizmente aquela situação, aquela cena, enquanto alguns estão sendo tratados e entre a vida e a morte, parte da família está no velório de outros que faleceram. E aí você, nesse momento, naturalmente se pergunta sobre a vida, sobre por que coisas assim acontecem, às vezes para mim, para ti, para outras pessoas. Diz o Salmo 144, versículo 4, o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Isso aqui não é clichê, isso aqui não é chavão, isso aqui é realidade. Existe um outro salmo que nós já conversamos aqui, em que o salmista pede ao Senhor, Senhor, dá-me a conhecer quantos dias eu tenho, a soma dos meus dias para frente, e para trás, para que eu alcance um coração sábio. Saber que nossa vida não é para sempre é fundamental. Agora, lidar com essa realidade e com essa possibilidade espanta muita gente. Existem muitas perguntas nessa área, existem muitas dúvidas nessa área. Por que pessoas jovens sofrem acidentes assim? Porque pessoas meia-idade muitas vezes são acometidas por uma doença rara e às vezes galopante. Porque o ser humano morre de uma ou de outra forma, de uma ou de outra circunstância. Para responder essa pergunta, nós precisamos voltar ao livro do Gênesis, capítulo 1 e 2, onde o Deus eterno cria todas as coisas de forma perfeita. Tudo era perfeito, tudo era encaixadinho, tudo era afinado, tudo funcionava de maneira exemplar e excepcional. No entanto, o capítulo 3 de Gênesis vai trazer para a gente um relato de que em algum momento, nesse mundo maravilhoso e nesse paraíso, houve uma rebelião interna, uma rebelião causada pelos seres humanos, e estes seres humanos decretaram saber mais do que Deus, querer mais do que Deus tinha para eles, e acima de tudo declararam independência, declararam seu próprio egoísmo. A partir daí, eles, querendo ser Deus, desejaram ter as mesmas coisas, o mesmo poder e a mesma sabedoria de Deus. E então o Criador disse, poxa, a partir dessa rebeldia de vocês, e você sabe que essa rebeldia é ali desenhada pelo ato de comer de um fruto proibido, eles são expulsos do paraíso. E a partir disso deixam de pensar como Deus, deixam de agir como Deus e deixam de viver como Deus. É a partir desse momento que a Bíblia Sagrada vai contar para a gente e vai dizer que se estabelece uma realidade do mundo. Uma realidade em que o ser humano, feito para viver eternamente, passa a sofrer dores, passa a sofrer fome, passa a sofrer os atos as consequências dos seus atos e passa, acima de tudo, a viver em inimizade com Deus. Talvez para ti que não é tanto assim do meio cristão, isso soe como uma história simples, mas nós vamos ver ao nosso redor não apenas morte no trânsito, às vezes porque nós fazemos opções erradas, às vezes pela imprudência de outros, às vezes por nossas próprias limitações. Por isso, acidente se chama acidente, porque ali houve algum tipo de falha, voluntário ou involuntário. Mas também nós temos morte, nós temos fome, nós temos calor demais, frio demais, nós temos, enfim, ao nosso redor, uma infinidade de situações que nos lembram morte.
Essa não é a vontade do Criador, nunca foi. O desejo de Deus é que vivamos e vivamos com vida abundante, mas o ser humano escolheu o outro caminho. No entanto, para nos reconectar com Ele e para termos vida verdadeira aqui e na eternidade, coisa que havia sido perdida, o próprio Deus envia Jesus Cristo, que na cruz carrega essa nossa culpa de Gênesis 3, paga ela com sua própria vida e nos dá a oportunidade de termos uma nova realidade com Deus. E acima de tudo, esperança para esta vida, mesmo que não sejamos mais eternos, mas para um segundo momento, para a vida eterna. Assim cremos e assim aguardamos. Por isso, quando o salmista diz, o homem é como um sopro de fato, mas ele está consciente de que aqui não estamos em um lugar permanente, mas aguardamos, sim, pela fé, um dia em que não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento e não haverá mais luto, quando estivermos na eternidade, junto com a família daqueles que creem, junto com o Mestre, com o Senhor Jesus. Criamos nisso, seja essa a nossa esperança, hoje e sempre.